Que amor é esse que eu tenho que ter na escola se eu quero verdadeiramente educar? Se eu quero verdadeiramente ter o olhar inclusivo, né? Esse olhar que acontece espontaneamente quando a gente ama pedagogicamente o aluno. Ama o quê? Pedagogicamente o aluno. Amor pedagógico, é isso que você disse? Foi exatamente isso que eu disse. Amor pedagógico. Nunca ouvi. Eu também não. Inventei esse troço. Não tinha outro nome para batizar. Como é que eu vou chamar o amor do professor pelo aluno? Eu pensei a princípio, o amor docente. Né? Aí falei, docente não pegou bem, né? O amor discente. O amor... Não, o amor pedagógico. Amor pedagógico. Por que é preciso deixar claro o que é o amor pedagógico? Porque hoje em dia a gente ama tudo. Já percebeu que a gente ama tudo hoje em dia? Ama tudo. Amei o seu cabelo. Amei a sua blusa. Ai, eu amo chocolate. Nossa, amo essa música. Ai, amei o que você falou. A gente ama tudo. A gente prostituiu o verbo amar, na verdade, né? Como esse verbo, tadinho, foi prostituído, eu acho que nós estamos precisando, num processo de resgate, né? Esclarecer de que amor estou falando. Então, minhas queridas e meus queridos educadores, tá? Estamos falando do amor pedagógico. O que é o amor pedagógico? É aquele composto por 3 grandes verbos: acreditar, aceitar e torcer. Você ama pedagogicamente o seu aluno. O professor precisa ter o amor pedagógico pelo seu aluno. Significa, o professor precisa acreditar no aluno, olhar para ele e acreditar nele. Ele vai em frente. Ele pode ser melhor do que é. Ele vai vencer. Ele tem dentro dele recursos para melhorar, né? Aceitar o seu aluno. Eu aceito como ele é, como ele vem. Aceitar, atenção, atenção, aceitar não significa aprovar. Por favor, fiquem atentos a isso. Por confundir o verbo aceitar com o verbo aprovar, muita gente tem dificuldade de aceitar o outro, né? Pois é. E torcer, querer que o outro dê certo, desejar que o outro vença, isso é torcer. Se eu acredito nos meus alunos, se eu aceito os meus alunos e se eu torço pelos meus alunos, eu amo os meus alunos. Faz uma autoavaliação aí e vê se você consegue amá-los. Ah, eu amo mais ou menos, Júlio, sabe por quê? Eu até acredito, mas eu não aceito muito, torço por alguns. Falei, então você está num processo. Você está num processo de construção do amor pedagógico. Mas não desista. Para amar pedagogicamente os nossos alunos, nós precisamos acreditar, aceitar e torcer por todos. Acreditar. Acreditamos quando percebemos no outro condições de ser cada vez melhor do que é, ou seja, de se desenvolver. Está claro que é acreditar, né? Quando eu olho e vejo, você olha para o teu aluno e você vê assim, não, ele pode ser melhor do que é. Ele pode se superar. Ele vai chegar lá. Aquele garoto um dia vai ser um advogado. Aquele ali vai ser um médico. Aquele lá vai... Não, ele vai conquistar o que ele quer. Eu acredito que dentro dele tem coisas boas. É isso que é acreditar. Como é que eu faço o exercício para saber se eu acredito? Olhando para o aluno e se perguntando. Eu acredito nesse menino? Eu acredito naquela menina? Eu acredito naquele garoto lá? Aquele lá de trás, eu acredito nele. Eu acredito nela, né? O que é aceitar? Aceitamos quando não impomos restrições ao outro. Não no sentido de aprovação, mas no sentido de acolhê-lo com tudo que ele traz. Para aceitar plenamente o outro, não precisamos aprovar tudo o que ele é ou faz, mas percebê-lo como alguém possível, apesar do que ele é ou faz. Isso é muito importante. Vamos bater nessa tecla de novo. Eu não preciso aprovar para aceitar. Né? Eu uso muito um ditado com as pessoas, com os amigos, com os familiares, com as pessoas próximas, que é um ditado assim, quer ver? Olha, eu entendo, mas não aturo. Porque as pessoas acham que aquilo que você entende, você tem que aturar, né? Ah, eu sou uma pessoa carente. Eu tenho uma amiga assim, né? Eu sou uma pessoa carente, sabe por quê? Eu perdi os pais cedo, meu marido me largou cedo e eu tive que batalhar, então eu sou carente. Por isso que eu peço sempre para falar primeiro, por isso que eu falo sem parar. Ah, gente, me dá atenção, pelo amor de Deus, porque eu falo muito porque eu sou carente. Eu, quando estou no grupo, eu falo assim, Sônia, eu te entendo, mas eu não te aturo. Né? Aí ela, nossa! Eu falei, isso significa que você está entupindo o meu ouvido. Dá um tempinho, tá? Eu entendo a sua carência, mas eu não tenho que ficar te ouvindo 24 horas. Percebe como é que entender e aturar são coisas diferentes?
né? E aí eu tenho que me relacionar com isso. Onde é que começa a compreensão? Onde é que começa a maturar, a paciência com o outro? É a mesma coisa de aceitar e aprovar. Eu vou contar uma historinha que eu acho que vai fazer vocês entenderem bem. E eu quero sempre que você leve isso para a relação professor-aluno. Olha só, é libertador isso que eu vou falar aqui agora, hein? Preste atenção porque é muito libertador. Olha só, no meu grupinho de amigos, eu sou do Rio de Janeiro, tenho um grupinho de amigos grande lá no Rio, né? Toda vez que estou lá, a gente sai, toma um chopinho, como bom carioca, né? E pá, aquela coisa, conversa, bate-papo, amigos, inclusive alguns de infância. Tem pouco tempo isso, tem uns 3 anos que eu descobri uma coisa sobre um desses amigos do grupo que me impactou bastante, né? Eu não sabia, conheço ele desde os 15 anos, né? Ele agora está com 55, sei lá. Conheço há muito tempo, uma pessoa que eu amo, gosto e tal. E um outro colega, um outro amigo, falou como se eu soubesse, né? Porque não sei o que, você tem que ver, né? Porque fulano tem aquele lance dele, né? Falei, que lance dele? Ué, que lance dele, pô? Ele usa droga e tal. Hã? Fulano usa o quê? Ele não, usa droga ilícita. Ele usa uma droga ilícita, né? Eu falei, eu não acredito. Na hora eu fiquei até em choque, eu fiquei assim, como? Mas como, gente? Ele é engenheiro, ele é pai de família, ele é avô, né? E como é que é isso? Ele, não, usa, como é que se diz? Só para distração e tal, mas usa, sempre usou, desde a juventude, nunca parou de usar e tal. Eu fiquei assim. E aí, a próxima vez que no grupo que ele chegou, que eu encontrei no grupo, eu olhei para ele, já com um olhar que ele dizia assim, Eu não falei nada com ele, mas eu olhava para ele e ele dizia assim, meu Deus, eu não acredito, né? E aí eu me perguntava o tempo todo assim, eu ainda gosto dele? Olha que legal, é bacana a gente dividir isso. Eu me perguntava assim, ele ainda é importante para mim? Eu ainda gosto dele? E eu gosto muito dele, é muito engraçado, ele é muito próximo mesmo. Eu ainda gosto dele, gente. Eu não gosto dele, agora eu sei que ele usa, né? Ele dá uma puxadinha de vez em quando. Eu ainda gosto dele, mesmo sabendo isso dele. Vocês estão percebendo o meu dilema? Eu ainda gosto dele. Eu fiquei assim umas 3 semanas nisso. Depois, eu mesmo obtive a resposta. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu gosto dele. Eu gosto dele, claro que eu gosto, porque, pô, ele faz isso, mas cadê aquele cara que eu sempre... É esse, então eu preciso separar uma coisa da outra. Uma vez a gente estava na praia, tomando lá um chopp, tocando violão, conversando, daqui a pouco eu estou vendo ele enrolando um negócio lá, no grupo, assim, afastou um pouquinho, eu olhei, levantei, dei a volta no grupo, cheguei perto dele, abaixei para ninguém ouvir, falei assim, Maurício, o quê? Faz isso não. Aí ele, é porque fulano falou que você já sabia. Eu falei assim, o fato de eu saber não te autoriza a fazer isso na minha frente. Posso te pedir uma coisa? Cara, eu continuo te amando demais, eu te adoro. Acho que você é a mesma pessoa para mim. Agora, jamais faça isso na minha frente. Isso eu não admito não. Tá? Eu não vou me sentir bem vendo você usar isso na minha frente. Dá para você quebrar o galho? Dá para você respeitar isso? Aí ele, não, cara, pô, desculpa mesmo. Só, tá, pô, desculpa, hein, foi mal, tal. Aí guardou todo sem graça. Aí eu coloquei o limite. Isso significa colocar o limite. Não faz isso na minha frente. Continuo te amando, continuo te respeitando, continuo sendo teu amigo, indo na tua casa, você na minha. Agora, jamais use isso diante de mim. Vocês perceberam que nesse exemplo que eu estou dando, você coloca alguns elementos na relação. Qual elemento? Eu te amo. Esse é um elemento, eu não deixo de te amar. Segundo elemento, mas eu não aprovo isso que você faz. Terceiro elemento, o limite, não faça isso diante de mim. Dá para entender agora que aceitar e aprovar não é a mesma coisa, mas esses dois sentimentos podem conviver? Ficou claro isso? Ficou claro. O que eu não gosto, o que eu não aceito, o que eu não aprovo é o comportamento, não a pessoa. Mas embora a gente embole isso. Vamos para a sala de aula agora? Só citei esse exemplo do meu amigo, que foi um exemplo real. Quando a gente tem exemplo real, isso fica mais forte para entender. Vamos para a sala de aula agora, né? Eu não aprovo o comportamento do Gustavo. Pegar ele, já que eu citei ele, né? Não aprovo. Garoto abusado,
né? Ou seja, gosta de estar sempre afrontando tudo e todos, gosta de querer aparecer do tipo assim, vamos ver se comigo vai funcionar, né? Ele bota sempre a coisa na coisa do desafio, né? Eu aprovo esse comportamento dele? Não. E eu deixei claro para ele que não. Mas eu primeiro tentei olhar para ele e ver o que nele eu poderia entender e gostar. Percebe? E isso é numa relação a dois, não é no meio de todo mundo. Chamei para conversar, bate-papo e tal, papapá. Falei assim, poxa, legal, um garoto interessante e tal, papapá. E comecei a dar essas mensagens para ele. E aí ganhei o direito, sabe o direito que o Gustavo me deu? Direito de dar bronca nele. Vou dizer uma coisa muito importante para vocês. Quando o aluno percebe que você o aceita, mesmo não aprovando algumas coisas, ele te dá um direito que ele não dá a outros professores. É o seguinte direito, eu ganhei o direito de dar bronca no Gustavo. Eu virava para o Gustavo e falava assim, Gustavo, pô, para com isso, cara. Hein? Não, tá na hora não, tá na hora de você desfilar não, senta lá, tá na hora de desfile não. Eu falava isso e ele, pô, tá legal, pô, eu ia dar uma desfile agora, tá, não sei o que, ele sentava. Uma vez um colega viu eu falando assim com ele e falou assim, tu fala assim com ele? Eu falei, falo. Por quê? Posso falar assim com ele? Pô, uma vez fui tentar dar porra, o negócio quase que engrossou. Vocês estão percebendo? Ele me deu o direito de falar assim com ele, porque fica muito claro para o Gustavo que eu o aceito. O que eu não aceito é alguns comportamentos dele. E eu disse para ele, eu não vou aceitar esse comportamento seu. Eu não sou obrigado a aceitar. Agora você, cara, você eu aceito. Sabe, eu quero que você pense, eu quero que você... Diferente de um professor que diz assim, você não tem jeito, você não presta, você é um mau elemento, você é um indivíduo que tá, aí esse aluno recebe assim, eu todo não sou aceito, né? Não me aceitam inteiro. Então, muito atento a isso, aceitar não é a mesma coisa que aprovar. Você pode aceitar um aluno mesmo não aprovando o que ele faz. E aí é consulta ao coração. Não tem como, é consulta ao coração. Para educar, tem que consultar o coração o tempo todo. Bom, torcemos pelo outro quando desejamos do fundo do coração que ele vença. A torcida ocorre naturalmente quando acreditamos e aceitamos. Se eu já acredito e aceito, a torcida é automática. Né? E eu torço, isso eu consigo, torcer por todos eles. Aceitar, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade com alguns, mas eu brigo constantemente com essa dificuldade. Então eu digo para vocês, sem medo de errar, que eu aceito 99% dos meus alunos. Né? E acredito em 98% deles. Né? Então isso já me dá uma larga escala de relação positiva e construção de vínculo. Mas não dá para ser 100%? Não sei se dá. Admiro quem consegue 100. Eu estou chegando próximo dos 100 e já me acho um baita de um educador, porque eu brigo comigo mesmo e reassumo comigo mesmo. Outro dia eu fui numa bodas de prata de um amigo e aí eu nunca tinha ido. E aí eles entraram na igreja, ela entrou na igreja, né? E ele virou para o padre e falou assim, eu renovo os meus votos de amor e tal. Ele casou com ela de novo, 25 anos depois, né? E eu fiquei olhando, e como eu sou meio maluco, eu fiquei olhando para aquilo e fiquei pensando assim, gente, professor tem que fazer bodas anualmente. Eu pensei, falei, professor tinha que vir numa igreja, ficar diante do padre e falar assim, padre, eu renovo o meu casamento com a educação. Eu renovo o meu casamento com a sala de aula. Já que, brincadeiras à parte, vocês estão entendendo a mensagem, né? Porque eu achei aquilo ali um negócio bonito e tal, e falei, a gente precisa renovar mesmo. Porque é isso a nossa essência. Renovar o compromisso com com essas relações. Em síntese, aceitar, acreditar e torcer são o combustível essencial para o processo de facilitação da aprendizagem.